Fala galera, Leanderson Lima na área e olha, tá na hora de falar do Gavião do Norte, o Manaus FC, que teve uma semana bem movimentada aí com troca de treinador. O Evaristo Pisa não resistiu depois da derrota contra o Botafogo de Ribeirão Preto e acabou sendo dispensado. Para o lugar dele chegou o João Brigatti e eu vou falar nesse vídeo aqui para vocês sobre os 5 desafios que o João Brigatti tem que passar, tem que superar no comando do Manaus FC se ele pensa em ter sucesso com a equipe. Sim, pessoal, vamos falar sobre isso, mas antes roda a vinheta. Galera, muito obrigado por você que está acompanhando aqui o nosso canal e eu vou te fazer um pedido muito especial. Se você é novo por aqui, se você está passando, está conhecendo o nosso trabalho agora, não esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal. É só tocar ali no botãozinho, se inscrever, que você já está vindo fazer parte aqui do nosso mundo esportivo, do nosso mundo futebol, e você vai ajudar a esse trabalho ficar cada vez maior, chegar cada vez mais gente. Então deixa também o teu comentário, pode falar aí o que você pensa do vídeo, pode falar se acha que tem mais desafios aí, de repente, para o João Brigatti, do que os 5 que eu listei aqui. E também deixa aquele like legal, que a gente gosta muito também. Se chegar no fim do vídeo aí, você não gostou do vídeo, tá com dislike também, não tem problema não, o importante é você tá aí comparecendo aqui no nosso trabalho. Então vamos falar, sem mais delongas, aqui dos 5 desafios que o João Brigatti terá pela frente. Número 1. João Brigatti tem que mostrar que é bom no tiro curto. Explico uma coisa para vocês sobre essa expressão tiro curto. Temos apenas 8 jogos até o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Isso é praticamente uma mini Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo, do primeiro jogo da primeira fase até uma final, para os times, evidentemente, que chegam até a final, você tem apenas 7 jogos. E o João Brigatti aí vai ter 8 jogos para tentar classificar a equipe para o quadrangular decisivo. E, pessoal, tem aquela máxima, né? O futebol não é uma ciência exata. Às vezes você tem clubes que fazem um trabalho a longo prazo, inclusive o Manaus, mesmo com o Evaristo Pisa, estava fazendo isso, e às vezes a coisa não engrena. O Evaristo, por exemplo, tinha 11 meses ali, poderia ter dado certo, mas como o futebol não é uma ciência exata, não deu certo, o ataque não estava funcionando, e às vezes precisa colocar alguém ali para tentar dar um choque de gestão, talvez tentar encontrar uma saída, no caso do Manaus ali, para o ataque, para fazer o ataque funcionar, e aí o time começa a rodar de novo. É claro que não é uma tarefa simples, porque isso seria o equivalente a você trocar um pneu do carro com o carro andando, já que o campeonato está rolando, ou então fazer um reparo na asa do teu avião com o teu avião voando. Não é tarefa simples, mas existem treinadores que conseguem pegar o barco andando e fazer a coisa funcionar. Já que eu até falei da história de Copa do Mundo, lembro aqui, por exemplo, da Copa do Mundo de 2002, nesta semana completou aí 20 anos da conquista do Brasil. Filipão, como vocês devem lembrar, e o pessoal mais velho, não era o técnico do início do ciclo, é um cara que chega ali para resolver o problema e consegue nos conduzir aí à 5ª taça. Então, assim, no futebol brasileiro, inclusive pelo problema de falta de tempo, que é um problema que a maioria dos treinadores tem, ele precisa ser bom no tiro curto, precisa chegar e resolver o problema logo de cara. Então, esse é o desafio número 1. Vamos ver se o Brigatti vai ter condições de conseguir passar essa fogueira. Experiência, ele tem bastante. Conquistou um acesso ali como auxiliar técnico no Paysandu em 2014 e em 2019 ele conquistou o acesso com o Sampaio Correia, já como treinador. Então, pelo menos uma coisa a galera já pode ver de cara, é que ele sabe o caminho que tem que percorrer. Agora vamos ver se ele consegue. Número 2. João Brigatti precisa trazer equilíbrio ao Manaus FC. Ele precisa equilibrar as forças, porque o Manaus do Evaristo Pisa tinha uma defesa espetacular.
entendeu? Uma das melhores do campeonato. Em compensação, o ataque era um desastre, um dos piores do campeonato. Então, o Manaus, que começou a Série C de 2022, é aquele famoso ou é 8 ou é 80. Ou a defesa é muito boa e o ataque é ruim, entendeu? Então, ele precisa trazer balance, né? Precisa trazer equilíbrio ali para o lado verde da força. Vamos ver se ele vai conseguir isso, porque é aquela história. Tem que melhorar o ataque? Tem, mas não pode ali perder o sistema defensivo, que foi uma conquista ali do Evaristo. Vamos ver como é que ele consegue aí fazer esse equilíbrio. Número 3, item muito importante, que era uma característica do Manaus e que o Manaus acabou perdendo nesse Campeonato Brasileiro da Série C, que é a sua força doméstica, a sua força em casa. O Manaus ficou muito conhecido nacionalmente como um time muito forte, jogando dentro de casa, e um time, pelo menos desde da Série C, um time que ali tinha certa dificuldade de jogar fora. Esse ano, a equipe já conseguiu 2 vitórias fora de casa, esteve aí entre os melhores visitantes do campeonato, mas perdeu muito da sua força em casa, de jogar diante da sua torcida. Então vamos ver se o Manaus do João Brigatti consegue recuperar isso aí, que é muito importante, você aproveitar o seu fator casa. Número 4. O desafio número 4 diz respeito à gestão de grupo, como apurou a nossa brilhante colega Larissa Balieiro. Havia assim uma certa insatisfação, diria desconforto dos jogadores com a saída ali do Evaristo Pisa. Parece que o cara era muito querido ali pelo elenco e a saída dele não foi muito bem digerida pelos jogadores. Cara, isso é uma coisa assim que faz parte da vida, mas de fato acontece. Só que a gente precisa lembrar, jogadores precisam lembrar principalmente isso, de um seguinte fator. Você pode ter um gestor que você considera excelente, porque ele é um cara que trata bem vocês, que é legal, é um cara de grupo, e que vocês se identificam assim muito bem. Só que esse cara, esse gestor, ele precisa ter uma coisa chamada resultado. E se o gestor não tem resultado, uma hora ou outra, por mais queridão que ele seja, a corda vai romper e ele não vai ter como se segurar. E isso, pessoal, funciona para tudo na vida. Para absolutamente tudo. Por exemplo, numa empresa, às vezes você tem essa figura, por exemplo, ali do gerente, que é um cara que a galera gosta, que é um cara que todo mundo, trata todo mundo bem, aquela coisa, o queridão, só que esse cara, de repente, não consegue extrair da equipe dele aquilo que a empresa precisa, para ter o chamado resultado. E aí o que acontece? Chega com um cara e diz assim, olha, cara, a galera gosta muito de você, você é muito querido, mas, olha, a gente não consegue bater as metas aqui que a gente estabeleceu com você à frente dessa equipe. E aí você tira esse cara e aí coloca um outro cara que, de repente, a galera vai começar, assim, pelo menos no início do trabalho, olhando, eu preferi o outro era mais legal, não sei o quê, e pipipi, popopó. Só que é o que acontece, pessoal, é o mundo real, e aí isso funciona para tudo, para empresa, para futebol, para qualquer coisa que você está fazendo, porque na verdade tem até aquela piada, né, da hierarquia, né, um vai fazendo ali caquinha em cima do outro, porque é basicamente isso que funciona. Por exemplo, está aqui na base da pirâmide o elenco, acima do elenco tem o treinador. Esse treinador vai ser cobrado por quem? Pela diretoria. Se a diretoria, no final do ano, fracassar, ela vai ser cobrada pela torcida, pela imprensa. Ou seja, ali está sempre o negócio da pressão, o bicho está sempre pegando. E se os jogadores assim gostavam realmente do Pisa, né, se não queriam que ele saísse, também tinha que ter corrido um pouquinho mais, principalmente no ataque, né? A defesa, como eu já falei aqui no vídeo, estava funcionando muito bem, mas voltou de repente ali os atacantes jogarem um pouco mais pelo Pisa, se queriam de fato que ele continuasse. E no fim das contas aí acabou rodando o treinador, porque sempre no futebol também tem isso, né? É mais fácil você trocar né? No caso ali, o comandante, do que trocar às vezes ali metade do time. Vamos para o número 5. E o desafio do João Brigatti, no item número 5,
é recuperar ali o tesão da torcida, recuperar ali o ânimo dessa galera esmeraldina que ficou realmente meia bomba, ficou ali meio broxado por conta dos últimos resultados da equipe. E aí eu falo para vocês de algumas questões assim que eu acho que são importantes. Primeiro, o Manaus é um clube novo, é um clube que não tem uma história centenária, está aí rumando para a sua primeira década, tem muitos bons resultados, mas ainda não conseguiu criar realmente aquela torcida ali. São muito jovens, tem muita gente nova, muita gente ali que nunca teve, de repente, até um time ali para torcer localmente, né? Porque a maioria da galera ali às vezes torce por equipes de fora, então o pessoal ali vai muito, gosta muito, isso é uma cultura aqui também nossa, aqui da nossa terra, né? Que o pessoal gosta de ir pro estádio, gosta, mas gosta mais quando o time tá ali mostrando, pô, começa a empolgar. Tem que ter esse negócio, primeiro tem que empolgar, e aí a galera começa a ir pro estádio. Eu, como fã de futebol, que sou, pessoalmente, não acho isso muito legal. Acho que se você torce por um time, você acompanha esse time independente do estado que ele está. Cobra, evidentemente, mas se faz presente no estádio. Só que isso, como eu falei para vocês, é uma coisa nova, né? O Manaus é novo aqui no cenário e tudo mais. Então, por exemplo, um Vasco que está aí há trocentos milhões de anos, desde que os dinossauros foram extintos, por exemplo, está jogando a Série B e lota o estádio. Então, assim, às vezes a galera já tem mais essa afinidade, eu diria assim, afinidade histórica, né, que de repente ainda não tem com o Manaus FC. Então, uma torcida jovem, alguns aí, os rivais até chamam de torcida modinha, porque vai mais quando o time está ganhando, e no caso do Manaus ele teve mais êxitos nos últimos anos do que propriamente dito os fracassos. De 2019, por exemplo, para cá conseguiu acesso e tudo mais, mas ainda falta realmente encorpar muito mais essa torcida, ter uma história ainda maior. Então o João Brigatti acaba tendo aí o desafio de tentar empolgar a torcida, porque a gente acompanha muitos comentários realmente da galera do Esmeraldino e assim, fazendo aqui a grosso modo, claro que isso aqui não é um instituto de pesquisa, até porque os institutos de pesquisa não estão muito mais credibilizados hoje em dia, mas na minha leitura aqui do que eu acompanho nas redes sociais, principalmente nas comunidades do Gavião do Norte, do Manaus FC, ali onde está concentrada realmente a torcida, existe muita gente assim que não está mais, não, acho que no máximo é ficar na Série C, não vai subir, esse tipo de pensamento assim mais pessimista / realista com muita coisa que a gente viu aí do time esse ano, já que está faltando muita coisa aí, principalmente no ataque. Então você precisa renovar esse ânimo, eu acho que o Brigatti tem essa missão de tentar fazer o time vencer e empolgar a sua torcida, né? Pelo menos trazer de volta aquele sentimento de que yes, we can, nós podemos aí de repente conquistar esse acesso. Talvez esse seja o mais fácil, evidentemente, de acontecer. Digo, empolgar a torcida desde que a equipe comece realmente a vencer. Pelo menos vencendo, não precisa dar espetáculo não. Se estiver vencendo, tá de boa. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos que, como vocês sabem, aqui o futebol não para.